Autoridades estão investigando organizações criminosas que atuam no mercado de combustíveis em vários estados. O setor tem sido usado para obter lucros milionários com a sonegação de impostos e a adulteração de bombas. Um estudo da Fundação Getúlio Vargas estima um prejuízo de 30 bilhões de reais por ano para o setor. Quem passava nessa esquina naquele 17 de abril de 2018 levou um grande susto. Uma explosão, gente, num posto de gasolina na zona norte aqui de São Paulo deixou 5 pessoas feridas. A investigação descobriu que a licença de funcionamento do posto estava vencida havia 7 meses. E que um ano antes, outro posto ligado ao mesmo empresário já tinha pegado fogo em circunstâncias parecidas. Foi assim que o Mohamed Hussein Murad entrou de vez no radar das autoridades. Na época, ele já respondia na justiça por falsidade ideológica e fraude em bombas de combustível. Em junho deste ano, o Ministério Público de São Paulo apresentou outra denúncia contra Mohamed. Segundo o MP, com base em dados de 2017 a 2022, mesmo sem aparecer nos registros oficiais, o empresário controlava mais de 50 postos e outras empresas do setor que estavam em nome de laranjas. Nesses postos, Mohamed praticava diferentes tipos de fraudes. O dinheiro do esquema, segundo a acusação, seguia para contas de pessoas ligadas a Mohamed. Silvana Correia, companheira de Mohamed Murad, por exemplo, movimentou mais de 210 milhões de reais em 6 anos. No começo do mês, a Justiça de Guarulhos, na Grande São Paulo, aceitou a denúncia do Ministério Público e tornou réus Mohamed, Silvana e mais um empresário por lavagem de dinheiro. O MP não vincula o nome de Mohamed e nem das empresas ligadas a ele a facções criminosas. Mas o Fantástico apurou que as polícias de São Paulo investigam se ele tem relação com o PCC. De acordo com a investigação, em 2020, Mohamed desembolsou 52 milhões de reais para comprar as empresas Copap e Aster Petróleo. A Copap é uma formuladora que produz gasolina a partir da mistura de derivados de petróleo. A Aster distribui esse combustível. Este produto está no centro do esquema. A nafta é um derivado do petróleo. Para virar gasolina, basta um ajuste químico. É um processo simples, autorizado pela Agência Nacional do Petróleo, a ANP. Auditores da Secretaria da Fazenda de São Paulo afirmam que a nafta que chegava aos tanques da Copap em Guarulhos era importada por outra empresa, a Terra Nova Trading, que tem filial no Tocantins. E que a empresa atuava como um braço da Copap e servia apenas para enganar as autoridades. O esquema investigado de 2020 a 2021 funcionava assim. A Terra Nova comprava a nafta de outros países, como os Estados Unidos, e pagava 1% de ICMS cobrado no Tocantins na importação. Mas, segundo a fiscalização, a nafta nem passava pelo estado. Chegava pelo porto de Paranaguá, no Paraná, e ia direto para São Paulo, onde o ICMS para a importação da nafta é de 25%. Nos tanques da Copap, a nafta virava gasolina, que a Aster distribuía aos clientes em São Paulo, Paraná e Rio de Janeiro. Por pagar imposto mais baixo, ela conseguia vender combustível mais barato. O repórter Caliton Mota foi até a filial da empresa no município de Porto Nacional, no Tocantins. Boa tarde, tudo bem? A funcionária disse que trabalha lá desde que o escritório foi aberto em 2020 e que nunca um produto passou por lá. Nunca veio nada para cá, nunca. Nada. Só vem as notas mesmo e recebo o que tem para pagar e já mando para eles. Quem fica aqui é só eu. Por telefone, o responsável pela filial explicou o trabalho da empresa. Trabalha com tudo, isso é o que o pessoal tudo que pedir, entendeu? A questão da nafta do petróleo, seja gado, seja o que for para importar e exportar, a gente trabalha. Depende das empresas que pedem para fazer. As autoridades investigam se esse esquema de fraude migrou para outros estados.
Emerson Capaz, presidente do Instituto Combustível Legal, entidade que representa empresas do setor, afirma que o crime organizado se infiltrou em toda a cadeia produtiva. Do poço ao posto, ou seja, tem transportadoras, tem estrutura financeira, tem postos de gasolina, tem, em alguns casos, formuladoras, que usam essa estrutura toda em todo o segmento. Sonegação dá uma margem muito grande de competição desleal e fraudes operacionais e adulteração que fazem com que o consumidor não consiga saber se está comprando um combustível correto e os concorrentes que pagam seus tributos não conseguem competir. Em São Paulo, a Secretaria Estadual da Fazenda já autuou a Copap por irregularidades fiscais. Só uma das multas passa de 2 bilhões de reais. A empresa parcelou parte das dívidas, mas tem outros autos de infração. A cassação da inscrição estadual da Copap ainda está correndo na Justiça. No caso da Aster, a ANP revogou na semana passada a licença de operação por irregularidades. Em seguida, a Secretaria da Fazenda de São Paulo cassou a inscrição estadual da empresa, que está proibida de distribuir combustível. A Aster Petróleo e a Copap estão registradas no mesmo endereço em Guarulhos, mas lá só encontramos um portão fechado. Procuramos outra entrada. Aparentemente o acesso para os caminhões é esse aqui, ó. A gente vai até lá perguntar se a Aster fica nesse endereço. Não tem nenhuma identificação. A gente está procurando a Aster, é aqui? Cara, no momento eu acho que não tem nenhuma representante dela aí, mas eu vou dar uma perguntada aqui. Mas a empresa funciona aqui ou aqui é a Copap? Aqui é a Copap. Seguranças, quando eu perguntei se aqui funcionava a Aster, disseram que sim, que também era a Copap, mas não souberam dizer ao certo o que exatamente funciona aqui nesse endereço. Até 2019, antes de ser comprada pelo grupo, a Copap nem sequer aparecia entre as 10 maiores fornecedoras de gasolina tipo A para o mercado nacional. Hoje está em 5º lugar, atrás da refinaria de Manguinhos, no Rio de Janeiro. Diretores e ex-funcionários de Manguinhos, que há alguns anos passou a se chamar Refit, também já foram acusados de sonegar impostos, num esquema parecido com o do grupo Aster Copap, com importadoras em Alagoas e Rondônia. O Ministério Público do Rio afirma que, desde 2015, já ofereceu pelo menos 7 denúncias contra os administradores da então refinaria de Manguinhos. Em nota, a Refit afirmou que os dirigentes foram absolvidos em 2 processos. Um foi extinto e que os outros foram ou serão suspensos depois de as multas tributárias terem sido parceladas. A empresa diz que já pagou 255 milhões de reais. As dívidas da Refit somam mais de 9 bilhões de reais, de acordo com dados da Procuradoria-Geral do Estado do Rio do mês passado. Já as empresas Copap e Aster Petróleo declararam que não têm relação com os fatos apurados pelo Ministério Público de São Paulo, que reafirmam a licitude de suas operações e reforçam a lisura e boa reputação de seus nomes. A defesa de Silvana Correia declarou que todas as operações financeiras têm lastro, origem e destino. A defesa de Mohamed Murad diz que a acusação do Ministério Público é decorrente de suposições precipitadas e que a verdade será esclarecida no curso do processo. A Terra Nova declarou que em 30 anos a empresa sempre atuou em estrito cumprimento da legislação, que não possui qualquer vinculação com a Copap ou qualquer organização criminosa e que, como prestadora de serviços de importações, não possui competência e tampouco o controle da gestão interna de seus clientes. O diretor-geral da ANP, Rodolfo Saboia, disse que tem intensificado a fiscalização do mercado de nafta e que fraudes são pontuais e não têm impacto na qualidade do combustível vendido nos postos.
Nós buscamos orientar esses programas de vetor de inteligência para focalizar, eventualmente, numa determinada recorrência de denúncias de uma prática irregular, de forma a otimizar a fiscalização no sentido de não desacreditar as denúncias. Mas o que a gente tem como resultado concreto da fiscalização é um índice de conformidade dos combustíveis, de uma maneira geral, no país, muito bom.